esperar o povo entrar. Pessoal entrando. Boa noite, Gabriel. Aí você quer valer que as duas vão se coordenar? A Agnes vai chorar lá em cima, a Áurea vai chorar aqui Acorda embaixo. uma. Vai ser uma beleza. Está aqui do nosso lado, Deise. Está aqui do nosso lado. Mas está ali mais perto do exaustor, para a fumaça não ir para ela. Tá dormindo. Aí nós fica fumando aqui no canto e o ventinho leva tudo a fumaça embora. Ou não, eu acho que ela tá acordando. Obrigada, Deise. Obrigado, gente. Confesso que tá sendo desafiador, mas... Mas tá sendo gostoso. Até que não tá sendo... Matheus tem sido, assim... Gente, nossa, um sério. filho exemplar. Tá sendo, assim, o outro pai pra Agnes. Eu vou te dizer que eu acho que o Matheus vai dar um excelente pai, viu? Vai sim, viu? Puta merda, cara. Ah, Léo, eu vi teu direct. Só que, assim, não deu pra responder, porque foi bem nos momentos que a Áurea resolveu entrar em cena. Mas a gente conversa, assim, tá? Eu conversei com o Davi sobre isso e ele achou uma boa ideia. Então, daí depois, com calma, eu te respondo, vamos tá? fazer assim. Aquele esquema lá, né? Legal, pode ficar tranquilo, que daí depois, com calma, ideia. eu te respondo, tá? Mas ele gostou da ideia. Achei bem então, legal. Eu só não consegui te responder, mas... Fique tranquilo que eu vi. Ela chorou? Ah, não, é só os loucos gritando na rua. Povão passando de bicicleta, ciclistas. Uma amiga quer fazer consulta. Beleza, Deise, pede pra ela falar com a gente. Vamos lá que a gente manda bala. Agora as consultas vão dar uma seguradinha, porque eu preciso de ajuda nesses primeiros dias. A gente teve aí, tivemos até que desmarcar duas aí, porque foi assim, na semana. Foi na semana que a Saí resolveu sair fora, né? E o parto dela foi um pouco complicado. Um pouco mais complicado, mas tudo correu bem, graças a Deus. No fim, a gente se preparou para uma coisa e foi outra bem diferente, então eu ainda estou em processo de recuperação. E muito limitada nas coisas que eu consigo fazer. Aí o Davi tem que me ajudar. Tem que ajudar. Hoje parei tudo para fazer comida. Já há muito tempo que eu não fazia comida com batalhão. Né? Eu tive que fazer. O melhor foi ele levando comida pra mim, ele chegou assim, ele... espero que esteja bom, porque faz muitos anos que eu não cozinho. Eu falo, pois eu sei. Faz tempo, a gente fica mal acostumado. Não, deu certinho. Amém, obrigada, Igor. A live hoje é sobre o quê? Sobre um monte de coisa. Vários temas, a gente... O pessoal sugeriu uns temas legais e ficou... Red Pill. Genial, cara, genial. E daí não deu pra escolher um só, então eu anotei pra ele não reclamar que a produção não tá funcionando. Que a produção não tá funcionando. Funcionou, eu anotei. Mas é claro que a gente teve que botar aquela pressãozinha, né? Você sabe que hoje em dia funcionário, né, como tá sobrando emprego, né, então o funcionário fica sempre querendo mais coisa, né? Mas olha que abuso. Aí já viu, né? Fica cheio dos direitos. Né? Cheio dos direitos. Então, na verdade, ela era pro dia 13 de março. Mas acabou nascendo... Completou 37 semanas e nasceu. E nasceu. Ela não tava afim de ficar muito tempo lá, não. E eu também não tava que ela ficasse, não, tá? Porque ela já tava grandona. Mas assim, foi tudo calhando, assim, pra dar bem, assim, o mais certo possível. E deu tudo certinho. Ó lá, já tá começando aí o coralzinho dela. Mas ela é boazinha, graças a Deus. Não fica gritando muito, não fica... chorando muito. Nasceu no mesmo dia do aniversário do Thales, é isso mesmo, dia 26. E o Miguel é do dia do aniversário do Gugu. E o Miguel é do dia do aniversário do Gugu, dia 2 de abril. Muito bem, acho que já dá pra gente começar, né? Já dá pra gente começar. Já dá pra gente começar. Muito bem, vocês estão escutando bem aí, né? Eu vou tentar não falar muito alto, né? Por causa do... Nós temos muitos bebês agora, gente. Muitos bebês agora. Não vou mostrar aqui, mostra o quadrinho que eu fiz pra ela. Tá ali na sacola, se você quiser pegar. Cadê? Tá ali na sacola. Daqui a pouco eu vejo, isso que vai fazer barulho. O quadrinho do hospital. Muito bem, então vamos lá.
Tá, então acho que a primeira questão que muitas coisas aí o pessoal levantou, né? Vendo vários temas, né? Mas a gente separou alguns, né, para falar sobre eles e a gente vai alongando mais no decorrer do tempo, tá certo? Então qual que é aí o primeiro tema aí? O primeiro que a gente separou que foi aquele da calamidade. Sim. O que fazer em uma calamidade e como agir diante de Deus e da sociedade nessa situação. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver é aquilo que a gente enxerga como calamidade, né? Então, assim, em geral, um problema pessoal ele pode ser uma calamidade para o indivíduo, mas só para ele, tá? E o que às vezes torna até pior a situação, já que só ele está vivendo aquilo, ninguém mais está percebendo que ele está vivendo aquilo, né? A calamidade fica pior ainda. Isso aí é que o indivíduo se vê no mato sem cachorro, isso é completamente perdido, né? Agora, se a gente está falando de uma calamidade geral, né? Sei lá, algum tipo de cataclisma, né? Vem um cataclismo, uma quebra econômica, tá? Essa daí, bom, nem é uma possibilidade, isso já é uma realidade. No caso do Brasil, isso já é uma realidade, né? Tá, todo mundo sabe disso daí. Já é praticamente unânime entre qualquer economista que vai falar isso daí. Então, virá uma calamidade econômica para o Brasil, 100%. Né? Pode acontecer algum tipo de milagre, né? Ou algum outro tipo de evento, né, que possa meio que camuflar esta calamidade econômica, né, diante de uma outra calamidade, né? Como aquilo que eu já falei em outras lives aí, né? E a gente está vendo alguns sinais de que está andando o rumo para um conflito. Isso está apertando, a pressão está aumentando e vai dar uma vazão, né? A gente já vai falar um pouco mais disso aí também, né? Diante de uma calamidade, claro que assim, em primeiro momento, a gente sempre vai tentar pensar nos recursos comuns, que a gente sempre está acostumado a buscar, né? Então, se a pessoa, por exemplo, acaba a luz, a pessoa vai sempre tentar recursos comuns. Vamos telefonar para a companhia, ela tenta sempre se inserir no antigo quadro de circunstâncias que ela vivia, já que é o quadro de circunstâncias que a pessoa habita num grau de segurança, tá? Ou pelo menos ela se vê segura nesse quadro, né? De que ela trabalha, ganha o seu dinheiro, paga as suas contas, sustenta a sua família e tal. Quanto mais eu ganho, mais seguro eu estou. Então a pessoa ela sempre vai tentar sempre recorrer para esse quadro, porque ali ela já está acostumada em uma forma de operar, né? Claro, tem aqueles que são mais malucos, que ficam tentando se garantir para tudo, né? Não só com recurso financeiro, como outras medidas emergenciais, né? Para um eventual cataclisma, tá? Mas diante disso, a gente sempre tem que perguntar a questão seguinte: mas peraí, o que é certo fazer e o que é errado fazer diante de uma situação de calamidade, né? Como que ficam os conflitos morais, né? A moral pessoal ali do indivíduo, como é que isso vai ficar, né? Essa moral pessoal, na verdade, ela pode dar mais segurança para a gente do que qualquer outro recurso material, tá? Qualquer dinheiro, qualquer posição que a pessoa ocupe, qualquer armamento que a pessoa tenha, qualquer estoque de qualquer coisa que ela tenha, tá? Então, basicamente essa segurança moral que o indivíduo ele deve buscar deixar mais forte, tá? Porque é só isso que ele vai ter, né? A segurança moral, ela vai, o primeiro ponto dela ali, tá? Sempre vai ser uma calma, tá? Uma calma de que, independente da situação que vai ocorrer durante a calamidade, da situação que a gente vai passar, a nossa resposta sempre vai ser a mesma, tá? Isso vai dar, é isso que vai dar alguma garantia para o indivíduo, tá? Quanto à religião, é aquele ponto, a pessoa sempre tem que partir do princípio de tentar fazer o melhor possível, né? O melhor possível para os outros. Então, mesmo diante de uma calamidade, eu não me darei o direito de infringir as normas e leis religiosas, tá? Não vou me dar esse direito, tá? Não é a igreja que coloca a gente na linha, você entendeu? É a gente que vive na linha, tá? Conforme a lei que a igreja coloca, tá? Que em boa parte das vezes está em sintonia com a lei de Deus, mas nem sempre é assim, tá? Não é à toa que a doutrina passou por inúmeras transformações no decorrer dos séculos, muitas transformações, tá? Então ela mesmo ia se corrigindo. Então a gente não pode encarar, é a doutrina da igreja que ela é inflexível, ela é perfeita. Não, ela é imperfeita, ela tem consciência disso. As pessoas que compõem essa doutrina, elas têm uma noção de que aquilo é falho. É evidente que eles sabem que aquilo é falho. Falam, isso aqui não é perfeito,
Claro que no decorrer dos anos ela foi meio que se aperfeiçoando, foi ficando um pouco melhor, de certa forma, tá? Mas em detrimento de outras coisas, tá? Então não é isso. Então, a lei de Deus, tá? O que eu digo é o seguinte, é essencialmente os 10 mandamentos, tá? Essencialmente isso, tá bom? Então, dentro desses 10 mandamentos, tá? Como que eu posso operar aqui? Né? Bom, nem todo mundo vai seguir isso daí. Então, em uma situação de cataclisma, né, de quebra econômica, vão saquear mercado, vão roubar loja. Foi que nem alguns anos atrás aconteceu no Espírito Santo, antes da pandemia. Lembra, antes da pandemia, a Polícia Militar do Espírito Santo entrou em greve, né, e ficaram lá com tipo 10% do efetivo. O povão foi geral roubando. Eles pensavam, pô, era bandido. Não, era gente trabalhadora que ia lá e começou a roubar um monte de coisa. Máquina de lavar, tênis, caixa eletrônica, o que aparecia os caras roubavam, né? E entrou-se em um cataclisma, você entende? Mas muitas pessoas não fizeram isso, né? As pessoas não, pô, eu vou aqui na igreja, vou continuar fazendo aquilo que é certo de se fazer, né? Independente da situação. Se eu vou passar fome, muito provavelmente, né? Se a minha família vai estar em risco, muito provavelmente, tudo isso vai acontecer. E independente dessas coisas, pede um pouquinho com você. Tá, chegou uma pizza para os meninos aí, pedi uma pizzinha para os meninos. Eu falei, a culinária aqui não está funcionando muito bem, né? A mulher não está podendo cozinhar e eu lá sou mais aquele mestre cuca. Mas já fui muito bom. Muito bem. Então o indivíduo ele tem que entender que mesmo, tá, em uma situação de cataclismo, ele não pode se dar o direito de romper essas leis, mas ele pode deixá-las mais flexíveis ou ficar mais atentos a ela, né? Principalmente o mandamento de não matar. Você entende? Então o indivíduo ele vai ter que reavaliar isso daí. Pô, eu estou numa situação extraordinária, você entende? Então talvez eu tenha que reagir dessa forma. Tá? E o pior, talvez eu tenha que fazer isso, infringir o mandamento, às vezes até de uma forma mais direta, né? E esconder que eu fiz, nem assumir a culpa. Isso eu não vou pagar nem perante o Estado. Isso vai ficar um negócio só eu e Deus, né? Então tudo isso, vamos dizer, o funcionamento da aplicação desses mandamentos, ele vai estar sujeito ao bom senso do indivíduo, né? Então é esse treinamento, é se apegar muito mais a essa noção de bom senso, de interpretar os mandamentos, pensar sobre eles, avaliar eles, sujeitar eles a várias situações dentro do quadro imaginativo, né, para tentar encontrar mais ou menos que uma resposta da nossa parte, né, do que o indivíduo tentar se pendurar em algum mecanismo, mesmo que seja a própria igreja. Tá? Não, vou me pendurar na igreja, a igreja aqui vai me salvar. Não conte com isso, você entende? Não conte com isso. Né? Vamos dizer que esse é um erro frequente que existe em toda a sociedade. Ela sempre depender de alguma coisa para que ela possa tomar uma atitude. Né? Vimos isso muito bem, né? Durante a eleição aqui no Brasil. Né? As pessoas fazendo manifestação em frente aos quartéis, esperando que os militares fossem fazer alguma coisa. Você entende? Isso é depositar uma fé, assim, em algo assim, que era evidente que era uma fraude. Você entende? Cata a história militar no Brasil, que você vai ver. Você fala, cara, não dá para contar com os caras. Não tem como contar com os caras. Tá? Não dá. Tá bom? Eu lembro que muitos argumentos durante esse período as pessoas inventavam para tentar justificar a permanência deles na frente dos quartéis. Tá? Eu não estou entrando em crítica aqui sobre assim, vamos dizer, a determinação das pessoas. Tá? Uma determinação, joíssima, cara, tá? Mas a imagem que vocês focaram essa determinação foi uma imagem falha, foi um falso ídolo, tá? Foi uma coisa assim, completamente vazia, né? Era melhor ter a determinação de ficar diante de uma imagem rezando. Eu acho que isso teria sido mais eficiente, tá, para o indivíduo e para a nação do que ficar na frente de quartel, pedindo para os caras tomarem uma atitude. Tá? Eles tomaram, prenderam justamente as pessoas que estavam lá implorando ajuda para eles. Né? Então, focar, você entende que é esse que é o ponto, é focar o desejo da pessoa, a força de vontade dela, tá, em algum objeto, em alguma coisa. Tá, você pode ter os objetos, tá? Tem os meus facão, o cara tem os chicote, tem espada, tem gente que tem arma, o cara pode ter essas coisas, mas ele não pode depender disso daí,
tá? Para que ele possa tomar uma atitude. Tá? Não, ele vai ter que tomar atitude com aquilo que ele dispõe. Tá? Não é a imagem que me dá força, tá? Mas é o que eu coloco na imagem que vai dar a força para ela. Tá bom? Isso é que no filme Conan, né? Quando o Conan é capturado, né? E o banidão lá começa a torturar ele, né? E o banidão fala para ele, fala, o que é que tem força? Né? É a espada que você carrega ou é a mão que está empunhando? Não, é a mão que está empunhando. A espada, tanto faz, pode ser uma espada, pode ser um pedaço de pau. Você entende? Mas é a mão. Se a mão é habilidosa, isso tem algo que o indivíduo coloca na imagem. Você entende? A imagem pode variar. Né? Então, em um período de cataclisma, a gente está treinado de preferência previamente, antes do cataclisma, claro, né? Essa determinação. Né? Então, no caso de uma crise econômica, o que a pessoa é? Já é a pessoa se habituar a viver com pouco. Antes da crise econômica. Não, eu quero pouco. Eu não quero muito da minha vida. Eu não quero grandes luxos. Eu não quero essas coisas. Isso é ele aprender a não querer isso daí. Ele não deixa de desejar isso daí. Não, mas eu preciso do meu celular. Eu preciso da minha internet para o meu trabalho. Não, tudo bem. Mas numa situação dessa, cara, tanto faz. Você entendeu? Eu posso ter a coisa ou posso não ter. Tanto faz. Você entende? Porque a minha força não vem da imagem que está lá. Você entende? Sou eu que estou colocando alguma coisa ali, né? É o que Cristo fala, não é? Não, vós sois deuses. Você entendeu? Então, é a gente que coloca algo nas coisas, não é o contrário. A gente se ilude achando que é o contrário, né? Para essa ilusão, a gente vai criando uma série de justificativas. O indivíduo ele começa a justificar isso dentro da própria cabeça dele. Ele começa a criar uma série de argumentos para justificar que a imagem dele é veraz e que não é falsa. Você entende? Porque ele se sente mais seguro. Não, eu me sinto mais seguro, eu me sinto mais forte, eu me sinto melhor com isso daí. Então a pessoa atribui algo àquilo lá. Mas ela não percebe que é uma armadilha da própria cabeça dela. Não, eu estou criando uma armadilha que eu estou colocando valor em algo que não tem valor nenhum. Né? Então, recomendaria, né, a cada um, caso possa, e cada vez mais se livrando daquilo que quer. Tá? Por mais importante, por mais maravilhoso que seja, por mais benéfico para si, para sua família, por mais que a pessoa tenha, a pessoa ir deixando de desejar, para desejar sempre o mais essencial. Né? Chegar ao tema assim, final, de falar, não, tudo que eu quero para mim e para a minha família é a salvação da nossa alma. Tá? Da nossa vida, tanto faz. Você entende? Esse é o ideal. É chegar realmente nesta convicção. Tá? Essa é a força que os santos tinham, que os mártires tinham, né? Que eram capazes de ser jogados numa fogueira e não renegar a fé. Né? Jogar numa arena de leão e não renegar a fé. Né? Então, é essa força. Né? Porque ele depositou todo o desejo dele só naquilo que realmente importava. A morte virá. Nosso destino está escrito. Você entendeu? O dia que a gente vai morrer já está determinado por Deus. Vai morrer tal dia. Você entendeu? E vai ser assim. Agora, o como, isso depende da gente. Né? Não, como que eu vou? Qual que é a postura? Aonde estará o meu desejo? Tá? Mesmo que a morte venha de surpresa. Porque muitas vezes ela vem. Né? Chega, um indivíduo sai na rua, é atropelado e acaba morrendo. Né? Então, o que tinha na cabeça dele? Qual que era o desejo que tinha na cabeça dele? Você entende? É aí que é o ponto. Não, o desejo dele que é? Não, é o meu trabalho, meu emprego, meu dinheiro. Eu vou, nossa, eu tô louco para pular carnaval e tal. Isso esse que é o negócio, é o foco de desejo da pessoa. Né? Então, esse foco de desejo deixa a gente escapar muita coisa que às vezes a gente deveria fazer. Um exemplo disso daí. A Agnes, quando nasceu aí na maternidade, a gente foi registrar. Você tinha até as 11h30 da manhã para ir até o cartório para registrar a criança. Teve um casal que chegou lá 10h30, a mulher do cartório virou e falou, então, não vai dar, porque não vai dar tempo até as 11h30 e tal, não sei o quê. Ela já estava querendo sair do emprego às 11h30 em ponto, por quê? Para pular carnaval, isso era uma sexta-feira. Né? Não, vou sair, quero viajar, quero ir para a folia. Esse era o foco de desejo da mulher. Você entendeu? E ali na portaria juntou, bicho, assim, coisa assim, cara, umas 10 famílias, umas 10 crianças que precisavam ser registradas. E todo mundo começou a ficar pistola, né?
Mas aí veio a diretoria do hospital, que estava apresentando a maternidade para novos casais que estavam ali na portaria, que já estavam com o pé atrás devido a essa situação do cartório, né? Rapidamente ela foi lá, deu um esporro na moça do cartório e falou, vai ter que registrar todo mundo. Pô, estou com um cliente aqui para mostrar a maternidade. Você entende? Como é que você faz uma dessa? Né? E a moça teve que ir lá registrar, só teve que mudar o foco de desejo dela. Por mais que ela quisesse sair para pular carnaval, você entende? Então, mesmo a gente tem que entender que mesmo um desejo que não necessariamente vai ser uma coisa ruim, você entende? Ele pode fazer com que a gente deixe de fazer coisas que são necessárias, principalmente para outras pessoas, né? Um pai de família que às vezes ele está tão preocupado em ganhar mais dinheiro para prover mais conforto à família, muitas vezes o foco de desejo dele é o que acaba minando a própria relação que ele tem e a educação que ele deve passar para os filhos, né? E a verdadeira segurança que ele deve passar para a esposa, né? Por quê? Porque o foco dele é ganhar dinheiro, você entendeu? A mulher vai querer ir atrás, não, ganha mais mesmo, tem que ganhar muito mais mesmo, tem que ganhar muito mais mesmo, e o cara vai ficar batalhando. Dali a pouco a mulher pode achar o quê? Consolo daquilo que ela precisa em algum outro homem. Isso acontece muito, né? E o cara depois fala, porra, mas eu me dediquei à família. Não, você se dedicou a um desejo seu, você queria isso. Ah, mas minha mulher exigiu isso daí. Cara, mandar ela plantar banana. Fala, cara, você quer um homem que vai ficar ganhando um monte de dinheiro para te dar uma vida confortável? Porra, vai achar outro otário, cara, porque eu não vou fazer isso. Então, é a postura que o cara tem que ter, tá? Ele tem que virar e falar, eu não vou fazer isso aí. Você quer alguém que faça isso para você na sua vida? Então você pode ser livre para procurar, você entende? Mas você não tem o direito de exigir que o outro faça isso para você, você entende? Sendo que o desejo do cara pode ser o desejo mais correto. Às vezes o cara fala, olha, meu negócio é o seguinte, cara, minha vida aqui é devotada mais ao caminho de Deus, você entendeu? E o pior, eu não tenho certeza se vai dar certo, eu não sei, mas mesmo assim eu vou. Você entende? É capaz que um cara desse ganhe muito mais respeito da mulher do que o outro que fica batalhando para dar tudo que ela quer, tá? Então o ponto é esse. Então, em uma situação de cataclismo, é o que eu recomendo a vocês, tá? É o que eu recomendo a qualquer pessoa, mesmo porque é isso que eu me empenho em tentar fazer, né? Que seria focar o desejo, o quê? Naquilo que mais importa. Isso é deixando de desejar outras coisas. Não, eu não quero isto, não quero aquilo, não quero aquilo. Isso é fugir mais, né, de uma certa zona de conforto, uma zona de satisfação, tá? Quando a gente é muito jovem, é um pouco mais difícil de a gente fazer isso, e eu entendo, tá? Eu já fui mais jovem também, e eu sei que é difícil pra caramba, tá? Então a gente tenha paciência consigo mesmo. Com 20 anos, não queira ter 50. Não é assim que vai funcionar. Tudo tem o seu tempo. Mas vai treinando. Vai treinando, vai amaciando a coisa e vai diminuindo a quantidade de desejos que você quer realizar, tá? Por mais bonitos que eles sejam, por mais maravilhosos que eles sejam, por mais incríveis e edificantes que eles sejam, tá? Pois até, nossa, eu tenho um sonho de conhecer a Terra Santa. Beleza, tudo bem, é um sonho legal, é um sonho justo, corretíssimo, maravilha. Também gostaria de ir. Mas mesmo esse, olha, mesmo esse, cara, não é tão importante. Tá? Não, o mais importante é quando, assim, sei lá, no momento da minha morte, né, eu desejar estar ao lado de Cristo, eu desejar reconhecer a sua misericórdia, você entende? Muito melhor, né? Olha, diz que São João da Cruz fala sobre isso. Tá certo? Então, sempre o melhor caminho, tá? Vá se desprendendo. Claro que uma série de recursos a pessoa ela pode acabar desenvolvendo, né, ou achando, ou até mesmo procurando para tentar fazer isso. Você entende? Às vezes uma troca, né? Pô, eu não tenho isso, mas eu posso ter aquilo. Então, pô, deixa eu aprender a gostar disso aqui, a achar satisfação nisso aqui, um pouco, né? No meu caso, meio que aprendi isso na marra, né? A gente, já comentei aqui, a gente tinha uma vida muito pobre, uma vida muito difícil com a minha mãe. Né? E a gente tinha muito pouco, às vezes não tinha nada, né? Então chegou um momento para mim que eu falei, caramba, ou eu vou enlouquecer com isso, ou eu aprendo a desejar cada vez menos, né? Ou uma coisa ou outra. Eu não posso ficar me dividindo aqui, porque senão eu vou enlouquecer, né? Então foi meio que na marra, né? Não acho que isso foi uma coisa ruim, né? Não vou dizer que foi uma experiência agradável, não foi nada agradável, mas eu digo que foi benéfico para mim, né? Acho que isso mais ou menos que ilustra aí, responde um pouquinho mais ou menos o que fazer numa situação extrema.
Tá certo. Daí depois vem aquela do auto-engano e as artes da vida. Qual que você prefere responder? Qual que é do auto-engano? É para falar sobre o auto-engano e como não mentir para nós mesmos. Ah, tá. Sobre o auto-engano e como não mentir para si mesmo. Tá. Difícil, viu? É o mesmo ponto do outro. Isso sempre vai gerar em torno disso aí. Ó, sempre, tá? Na imensa maioria de toda vez que eu estou falando aqui, tá? Da maioria das lives que eu vou falar, eu sempre falo que não, é o foco do desejo. É o foco do desejo. É aquilo que a pessoa canaliza o desejo dela. Tá? Ou a realização pessoal dela, aquilo que ela vai adquirir no mundo, né? Aquilo que ela vai projetar no mundo, aquilo que ela será reconhecida pelo mundo, né? As suas mais variadas manifestações, né? Em todas as épocas da vida, né? Uma criança quer ser reconhecida às vezes por suas ações, né? E um adulto ele pode também querer ser reconhecido também pelas suas ações, né? Então a gente sempre quer alguma coisa, é o foco do desejo, né? O foco do desejo humano, ele sempre foi assim, o maior foco de desejo de realização do próprio demônio. Foi sempre isso que ele quis, sempre, o tempo inteiro. Ele sempre quis isso daí, né? Por quê? Porque ele via que o que Deus tinha isso. Poxa, Deus tem o foco de desejo das pessoas. As pessoas querem a Deus. E o que ele queria? Se colocar no lugar de Deus. Não, eu vou mostrar para as pessoas que eu sou melhor que você. Sou melhor que Deus. Você entende? Então, o que ele faz? Ele fica criando uma imagem sobre si, né, que é algo mais atrativo ao desejo humano. Né? Durante os milênios da história da humanidade, ele foi mudando as suas técnicas e aperfeiçoando cada vez mais. Né? Hoje em dia, ele tem assim, uma capacidade de influência na vida das pessoas quase que total. Né? Isso a gente está fudido se não fosse assim, um pouco de misericórdia de Deus que Deus manda, né? Que não é muita, mesmo porque ele já está de saco cheio com a humanidade. Isso também é uma situação evidente, né? Que Deus está realmente com pouca paciência com a humanidade. Ele está mesmo, né? Mas assim, não que isso tudo esteja perdido, não que a gente vai pagar completamente pelo erro daqueles que fizeram errado no passado, né? Um tanto a gente vai pagar, tá? Mesmo porque a gente não está exatamente separado deles, né? A gente está em outro tempo, em outro lugar, mas não significa que a gente não tem uma conexão, né? Essa conexão existe, somos todos conectados a Adão e Eva, né? Querendo ou não, gostando ou não, estamos conectados a eles, e acabou, né? Então a gente parte do princípio de que essa conexão existe entre toda a humanidade, né? Então, de fato, a gente vai pagar um tanto por aquilo, tá? Mas Deus também, ele não é cruel, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai, vamos dizer, aliviar esse aspecto de alguma outra forma, tá? Não sei de que forma específica, mas ele vai dar um jeito de aliviar, tá certo? Então, o foco disso tudo é sempre o desejo. A gente se engana pelo nosso próprio desejo, tá? A gente escolhe buscar uma coisa errada e a gente escolhe se enganar que aquela coisa errada é uma coisa muito boa, tá? Porque a gente atribui valor, a gente atribui significado, a gente atribui relevância, a gente cria argumento, começa a criar uma série de argumentos e justificar aquilo para a gente mesmo, né? Claro que para alimentar as justificativas, as pessoas vão ter diferentes métodos, né? Um método muito comum, tá? E um dos mais sólidos que existem para a gente justificar os nossos próprios desejos é a aquisição de conhecimento. Isso é, o indivíduo ele estuda. Não, eu vou estudar muitas coisas, eu vou ler muitas coisas, tá? Eu vou adquirir o quê? Uma quantidade de argumentos na minha cabeça maciça. Isso é, para qualquer desejo que surge em mim, eu consigo criar um argumento para justificá-lo, né? Então, assim, o estudo é uma coisa perigosa, tá? Eu não recomendo estudo para tem que ler tudo, aqui é a montanha do saber, vai, estude, né? Porque isso é a formação integral do homem. Não, eu não acredito nisso daí. Eu acho que tem gente que leva jeito para coisa e tem gente que não leva jeito para coisa, tá? Vamos dizer que a fonte de conhecimento dele não vai ser a fonte de conhecimento dos outros, tá? Vai ser diferente, tá? Tem formas de se adquirir o conhecimento, formas diferentes de se adquirir, tá? O mesmo conhecimento, tá? Duas pessoas podem chegar no mesmo lugar por vários caminhos, né? Não só um caminho que existe, não, tem vários caminhos, né?
Alguns vão ter um caminho mais fácil e outros podem trilhar um caminho mais difícil, tá? A diferença entre os dois é que um vai ter mais história para contar do que o outro. Um vai ter mais exemplos para dar. Olha, eu peguei um caminho difícil, olha, para chegar lá, putz, o caminho não foi fácil, olha, foi duro, foi assim, né? Enquanto que teve o outro que teve o caminho fácil, ele falou, não, para mim não teve dificuldade nenhuma, e eu cheguei aqui, né? Em geral, quem pega o caminho mais fácil acaba meio que até ficando meio que desgostoso da vida. A pessoa, ela fala, nossa, foi tudo muito fácil para mim, né? Então isso não é uma coisa necessariamente boa. Não, eu queria que fosse tudo muito fácil para mim. Não, tudo não. Uma ou outra coisa, porra, com certeza, gostaria disso, né? Mas a verdade é que as dificuldades é que acabam dando sabor àquilo que a gente faz, né? Mas bom, não se enganar. O passo de não se enganar é realmente ter a sinceridade de enxergar a imagem do desejo. Tá? Não, esta imagem que eu quero, este objeto que eu quero, esse objeto é realmente bom. Isso é bom mesmo para mim, para quem está em volta de mim, isso é verdadeiramente bom, ou eu estou dizendo que é bom. Tá? A pessoa tem que ter a sinceridade ali. Tá? Claro que é muito difícil, às vezes o indivíduo ele voltar atrás, devido ao quê? Ao bom e velho orgulho. Não, eu não vou voltar atrás, eu sou bom pra caramba. Cara, não, eu tô certo, eu tenho que estar certo. Tá? Então a pessoa nem quer se questionar. Tá? E aí, bom, aí você tem um problema. Aí realmente você tem um problema. Você é um indivíduo que é muito orgulhoso, dificilmente vai se questionar e vai voltar atrás, né, nas escolhas que ele fez. Né? Mesmo que ele vá, desgrace toda a vida dele e tal, isso aqui, ele vai tentar justificar aquilo. Não, foi culpa dos outros, não foi culpa minha. Né? O meu desejo era correto, era bom, era valioso, era tudo de maravilhoso. Né? Mas aí o problema da pessoa é orgulho. Fala, ó, não pode. Né? É aquele negócio. Tá? No inferno, assim, tem a virgem mais casta, né, mais purinha, que nunca saiu da igreja, está nos quintos dos infernos. Isso acontece, mas não há nenhum humilde, né? Então aquele que é humilde não entra no inferno. Por quê? Porque o humilde, ele não é pego por esse desejo, ele não quer. Você entende? Ele não quer a glória da coisa, ele não quer a recompensa, porque ele é humilde, ele deseja pouco, né? Então a humildade, ela está relacionada ao baixo desejo. Você entende? E não tá a uma vestimenta, só um comportamento, mas sim ao baixo desejo. O indivíduo ele não quer as coisas. É aí que vem o que? A humildade. Então, o melhor caminho é ir se desprendendo, tá? Mesmo aos filhos, a gente tem que chegar nesse ponto extremo, até eles aí, que são nossa parte. Você entende? Ó, cuido do meu filho, você entendeu? Ensino para ele enquanto ele desejar esse caminho aqui. Tá? Enquanto ele quiser a salvação da alma dele. Se um dia ele não quiser mais, cara, eu não vou tomar mais parte nisso. Olha, meu filho, eu sinto muito, mas eu não posso tomar mais parte disso daí. Tá? Eu vou tentar te ajudar, o que eu puder te ajudar. Você entende? Mas essa conexão profunda, eu não vou estar junto mais com você. Porque você escolheu um outro caminho, que não é o meu caminho. Você entende? Foi o caminho que eu te ensinei. Tá? Isso é o filho pródigo, né? Pega a herança e vá, meu filho, siga a sua vida. Ele pode voltar, você vai ter que receber de braços abertos. Pô, ainda bem que você voltou, filho. Né? Eu estava com medo que você não voltasse. Né? A gente vai receber, mas tem que haver essa separação. Né? Então, mesmo aos próprios filhos, tá? A gente tem que ter essa noção de desapego. Tá? Dar a vida por eles. Eu vou dar minha vida por você. Você entende? Mas eu não tenho apego àquilo. Nossa, se meu filho morrer, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou destruir. Cara, eu não estou falando que eu tenho desapego, tá? Não, veja bem, não entendam mal. Eu não estou falando, cara, você entendeu? Acho que, sei lá, se o filho meu morrer, eu vou colapsar legal. Você entendeu? Eu vou passar por maus bocados, com certeza. Eu gosto muito dos meus filhos, tá? Mas eu estou falando que isso é o ideal, que isso é o que a gente deve buscar. Você entende? Né? Poxa, tá, te perde um filho. Isso já acontece, já vi gente conversar, consulta comigo, de perde um filho. A dor que eu sempre tento colocar na minha cabeça, caso isso me acontecesse, seria a dúvida: meu filho foi para onde? Ele foi para o paraíso ou para o inferno? Essa é a minha dúvida.
Nesse mundo não tem mais nada que eu possa fazer por ele. Nada, absolutamente nada. Ele não faz parte mais dessa realidade. Ele está na outra. Então, tudo que eu posso me devotar a ele é em relação a outra realidade. Então, teria que ser o quê? Uma devoção. Eu vou fazer aqui, ó. Tem a novena daquela santa lá, sobre não é uma novena, mas é uma sequência de orações. Foi uma freira que tinha uma dúvida sobre a quantidade de ferimentos que Jesus Cristo teve, né, durante a paixão, né? E ela ficou com essa dúvida durante muito tempo, né? E um dia Cristo aparece para ela e fala o seguinte: foram 5.080 golpes que eu recebi no meu corpo. Aí ela vira e fala: mas Senhor, tem um jeito de eu aliviar essa dor desses 5.080 golpes? Ele falou: tem uma oração para cada chaga, tá? E ele passa todas essas orações para ela. Eu sei que essa sequência de orações demora, acho que tinha 1 ou 2 anos para a pessoa fazer, tá? Mas a pessoa tem que fazer todo dia essas orações, né? Em relação a cada área de chaga, você entende? E aí Cristo fala para ela, ele falou: se você fizer essa oração, você consegue capaz de tirar uma alma no inferno, uma alma que está condenada até assim a fragmentação total no inferno, que ela deixar de existir, tá? Você pode tirar até uma alma assim, que foi até lá, você entende? Então, pô, esse tipo de coisa, eu quero se devotar a isso. Não, a minha busca agora vai ser isso, né? Para rezar pelo meu filho aqui, para ele estar num lugar melhor, você entende? Isso eu ainda posso fazer por ele, né? Nesse mundo não tem mais nada, isso aí não tem mais presente que eu posso dar para ele, não tem mais conversa que eu posso dar com ele, não tem mais um videogame que eu posso jogar com ele, um desenho que eu posso assistir, nada que eu possa explicar mais para ele, né? Não tem mais nada. Mas eu ainda posso rezar por ele e garantir que ele não esteja em um lugar pior do que aqui. Você entende? Então essa aqui aí passa a ser a luta dos pais. Você entende? Se entristecer, não vale a pena. Não, eu tenho que devotar ele para que ele alcance a salvação e eu tenho que lutar para ter a salvação também, para rever ele um dia. Você entende? Eu quero revê-lo novamente, em um outro lugar, melhor do que aqui. Muito bem. O Alisson escreveu o seguinte: se isso é verdade, por que a igreja não torna obrigatório aos cristãos fazer essa oração para salvar uma alma? Olha, isso... Depois fala o nome da santa, se o senhor lembrar. Não, vou lembrar, cara, eu vou procurar isso daí. Faz algum tempo já que ele falou disso e a gente não consegue lembrar o nome. Isso aí foi, cara, foi em 1991 eu ganhei isso daí, tá? Eu ganhei um monte de oração, um saco cheio de santinho de oração, e tinha isso aí, que era um livrinho mesmo, né? Contando essa história, tá? Dessa freira, né? Com as orações, né? Eu lembro que eu fiz uma vez, fiz pelo meu avô era comunista, né? E eu tinha medo dele ir pro inferno. Aí eu falei: não, vou fazer pelo meu avô. Aí eu fiz por ele, né? Eu lembro que eu fiz isso daí, né? Eu comecei a fazer uma outra vez por alguém lá, mas eu acabei não terminando, né? Nem lembro exatamente o porquê, tá? Mas eu vou procurar, tá? O porquê que isso não acontece. Bom, só lembrar na época de Lutero. Como é que estava na época de Lutero? A igreja o quê? Vendia indulgência. Não é, olha, faça isso daqui, você ganha um terreninho no céu. Eles estavam nessa situação. Esse foi o motivo, assim, vamos dizer, o estopim da coisa para o Lutero romper e fazer cismar. Você entendeu? Por quê? Porque isso acontecia. Você entende? Então, assim, tem que sempre separar as coisas, tá certo? Lembra, existe a igreja de Cristo, tá? E existe as instituições. Catolicismo, ortodoxia e assim por diante. Tá? Existem instituições. Instituições estão sujeitas a cometer erros, atrocidades, maldades. Você entende? Elas estão sujeitas, assim como todos nós. Você entende? Não necessariamente uma instituição, por mais valiosa, por mais séria que ela seja, tá? Que ela está isenta de cometer erros e atrocidades. Não, ela não está. Tá? Para falar a verdade, quanto mais poder e influência tem uma instituição, mais sujeita a cometer erros ela está. Tá? Vide isso pelos governantes, líderes, juízes e assim por diante. Quanto mais poder uma instituição tem, mais chance ela tem de fazer coisas erradas. Você entende? Mais, você entende? E a coisa é o seguinte, é grave. O erro é uma coisa pesada, é uma coisa que pesa muito. Tá? Então, assim, sempre existem interesses, né? Interesses pessoais, interesses regionais, sempre tem isso daí, tá? Então, é por isso que muitas vezes uma instituição religiosa, ela não impõe esse tipo de oração, tá? Que vai garantir que, não, isso aqui vai tirar uma alma do inferno, tá? Ou que isso realmente, necessariamente vai trazer um benefício
né, para a sua alma nesta vida, aqui antes de você morrer. Você tem... Então não há interesse nisso daí. Né? Então, assim, isso é uma coisa que cada fiel vai ter que buscar por si. Não, não é nada não. Ah, tá. Então, cada fiel vai ter que buscar por si, vai ter que encontrar o seu próprio caminho para achar essas respostas. Né? Alguns vão achar respostas mais verazes e outras não. Né? Mas lembra disso, sempre tem interesse. Sempre tem interesse e não adianta, amigo. Você vai ter que procurar muita coisa por si mesmo. O Padre Wesley entrou. Ô, Padre Wesley, que bom, que bom. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Perguntou Padre. se tá tudo bem. Tá tudo bem, sim. Graças a Deus. Logo, logo já vamos encaminhar para batizar essa pequenininha aqui. Né? A Agnes levou um tempinho mais, mas deu tudo certinho, graças a Deus. Então é isso. Então é isso daí. E a outra questão aí que a gente levantou... Você falou sobre o auto-engano, né? Os desertos da vida e a vontade de Deus, mas eu acho que você meio que já respondeu. Meio que já isso, respondi, né? Nessas daí. Aí o outro é o negócio do conclave, lá assim. Peraí. Tornar obrigatório seria estranho, existem várias orações, Várias orações, você entende? Para os vários tipos de pessoa. Tá? Tinha um amigo, um conhecido nosso, né, que ele ganhou a loteria várias vezes, né, e ele se ganhou a loteria sempre a soma que ele precisava para construir a casa dele. Primeiro ele ganhou uma vez para comprar o terreno, aí ele ganhou uma segunda vez para comprar o material, uma terceira vez para pagar os pedreiros, e assim foi indo. Tá? E era sempre mais ou menos na soma que ele precisava. Né? E ele falava, não, você sempre faça a novena de Santa Filomena, porque ela vai atender. Né? E na novena de Santa Filomena existe um cordão que a pessoa põe na barriga. Esse cordão tem 9 nós, né? Você amarra com um nó duplo. Você tem que ficar com o cordão até ele arrebentar. A questão é que é o seguinte: você amarra com um nó duplo, tá? E a corda que faz volta e você não tem mais como você dar nó, tá? E se a graça é atendida, os nós começam a aparecer nessa corda, né? E no caso dele, às vezes aparecia 10, 20 nós no meio da corda. Você entende? Isso não tinha como ele dar. Né? E teve gente que a gente conheceu que, assim, que inclusive assim, forrou a corda de nós. Assim, a ponto da corda ficar. É uma linha fina, uma coisa assim de uns 3 milímetros, né, no máximo. Você fala, não, peraí, não tem. Conforme você vai dando nó numa corda, a corda vai diminuindo. Bom, todo mundo sabe disso, certo? Então, não tinha como, não tinha tamanho de corda suficiente para dar aquela quantidade de nó. E ficava a quantidade de nó na pessoa. Né? E a pessoa tinha a graça atendida. Né? Então ele sempre falava, não, você tem um problema, faça a novena de Santa Filomena, que é garantido que ela vai atender, vai aparecer o nó e vai dar certo. Você entende? Bom, para mim nunca apareceu um nó. Né? Eu tentei umas várias vezes, mas nunca apareceu um nó. Bom, vai ver aquilo que eu estava, certamente aquilo que eu estava pedindo é o quê? Era algum desejo meu e realmente aquilo não era necessário, né? E caso fosse necessário, haveria um outro jeito de eu conseguir aquilo, tá? Não havia necessidade, você entende, de Santa Filomena escutar as minhas preces, você entende? Às vezes algum outro santo. Às vezes, exatamente, né? Porque isso já aconteceu comigo. Naquela época que a gente estava lazarento de ferrado de dinheiro, eu fiz uma novena para um santo e não funcionou. E eu fiz o mesmo pedido para outro santo e funcionou. Então, depende do santo também. Depende do santo também, né? Existem vários, né? Com muitas histórias, né? A gente sempre vai ter aqueles que a gente vai ter uma maior afinidade, né? Não que o santo faça o milagre, mas o santo intercede perante Deus, né? Isso é uma ilusão que essas pessoas têm, que eu já vejo muitos evangélicos, eles criticarem os católicos por causa de, não, vocês ficam pedindo para o santo. Não, a gente não pede para o santo, a gente pede para o santo interceder perante Deus, né? O que é uma coisa perfeitamente válida, né? Não, mas como assim interceder? Né? Teve uma vez um rapaz que me perguntou isso, não, mas como assim? Né? Isso é um absurdo, isso é uma idolatria, é um romanismo. Eu falei, olha, bicho, não é assim, né? Eu falei que no caso ele estava falando da Virgem Maria. Eu falei, olha, bicho, não é assim que funciona, tá? Quando uma mãe pede uma coisa pra gente, tá? E a gente tem um carinho pela nossa mãe, um respeito pela nossa mãe, a nossa tendência é aceitar aquilo, por mais que a gente não queira fazer, né? Acho que eu já até comentei, quando eu era menino, tinha uma vizinha nossa, que era a Bruninha. A Bruninha tinha uns 3 anos de idade, eu era amigo do irmão dela, a gente batia idade, né? A gente era super amigo, né? E às vezes ela ia junto com ele, né? Eles moravam em Guarulhos, né? E às vezes fim de semana eles iam para casa da avó deles, que era na minha rua, né? E a Bruninha, ela gostava de ir muito em casa,
né? Era arteira que só, mas ela era muito boazinha, era uma menina muito boazinha. Mas ela aprontava, ela era assim, atentadinha. Né? Que demais. Ela tinha uns 3 aninhos, né? E assim, a diversão dela de ir na minha casa era o seguinte, né? Minha mãe tinha feito um mezanino, que era o nosso quarto, né? A diversão dela era fazer uma casinha no mezanino. Ela pedia, tia, pra minha mãe, tia, dá o lençol, o travesseiro pra fazer minha casinha. Ela ia, arrumava tudo bonitinho. A caminha dela, não sei o quê. E a gente tinha 2 gatos. Ela enfiava os 2 gatos num carrinho de feira, trancava o carrinho de feira e saía passeando pela rua com os nenê dela. Era a diversão dela, era fazer isso daí. E os gatos, é evidente, cara, 10 minutos depois o gato ficava apavorado de ficar confinado dentro de um carrinho de feira, né? E aí quando ela abria, não, agora eu vou dar mamar pro gatinho. Abria os gatos, pum, pirulitava do carrinho e subia no telhado. E ela ficava horas chorando lá, desce gatinho, por favor, desce para eu cuidar de você e tal, ficava apavorada. E aí é o seguinte, ela ia reclamar pra minha mãe, tia, fala pro Gavi, que ela me chamava de Gavi, fala pro Gavi pegar o gatinho pra mim no telhado e não sei o que. Ela pedia pra mim, Bruna, agora eu estou cuidando de assuntos mais sérios. Claro, assunto de criança, tava brincando com alguma coisa e não queria pegar os gatos pra ela, né? E às vezes minha mãe me chamava, ô filho, sobe no telhado pra pegar o gato pra ela, filho. Coitadinha, olha ela, como ela tá sofrendo. E ela chorando, eu, tá bom, eu vou lá e pego. Você entende? Então é mais ou menos assim. Então o indivíduo que ele reza para Nossa Senhora, ele reza para Nossa Senhora fazer isso com Cristo. Ela vai mandar em Cristo, ela fala, poxa filho, faz para ele, coitado, olha, ele está sofrendo, dá para ele isso daí. Aí Cristo, tá bom, eu vou. Só porque você está pedindo, mãe, então eu vou. Você não precisa nem fazer de boa vontade, você entende? Mas ele, tá, eu vou. Só porque você está pedindo. Tá? Então é por isso que a gente pede as intercessões de Nossa Senhora, a intercessão dos santos e assim por diante, né? Porque eles têm uma linha direta. Eles estão ali do lado. Você entende? Então é mais ou menos a mesma coisa que funciona. Né? Teve alguém aqui que até perguntou alguma coisa aqui. Deixa eu voltar um pouquinho. Não, acho que não foi a pergunta, não. Teve aqui. Ó. Eu acho que seria estranho porque essa é para salvar uma alma. É porque o outro rapaz falou que seria estranho obrigar. A igreja obrigar a fazer essa oração. Ah, sim. Não, seria realmente estranho obrigar, né? Nesse ponto, vamos dizer que é o seguinte, vamos dizer, a visão da doutrina é uma visão bem mais sensata, você entende? Fala, olha, a gente não sabe, a gente não tem como ter controle sobre aquilo do outro mundo. Então existe uma consciência grande nisso daí, você entende? Por mais que a doutrina explique, por exemplo, sobre a manifestação do Espírito Santo, não, o Espírito Santo se manifesta assim, 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 dentro de certos sinais, indícios, tá? Isso, a doutrina deixa clara também que aquilo é até onde eles conhecem, tá? Que eles têm consciência de que o Espírito pode se manifestar de qualquer outra forma. Isso não são eles que determinam aonde o Espírito estará ou não, você entende? Não, o Espírito sopra aonde quer, né? Então, mesmo eles mantêm essa visão clara. Né? Então assim, você fechar, não, só esta oração é a verdadeira, só esta oração é a salva, não, isso é contra a própria doutrina. Tá? Ela fala, olha, desse jeito que a gente faz, né? E desse jeito a gente tem aí mais ou menos que algumas provas de que isso em parte funciona bem, né? Tem uma boa eficiência, mas pode ser de outro jeito? Bom, é evidente que sim, né? Teve mais alguma questão aqui que levantaram, não foi? Foi só o rapaz falando que toda vez que ele faz as 90 salve rainhas ele é atendido. Olha aí, tá vendo? Tem gente que é assim, bicho, né? Eu tive assim algumas poucas coisas, né? Algumas poucas, não atendido assim de coisa específica, mas basicamente uma resposta. Olha, eu preciso de uma resposta. Agora eu não estou conseguindo encontrar. Eu preciso de uma resposta, eu preciso saber isso daí. Se eu não souber isso daí, eu vou pirar. Você entende? Eu não vou aguentar. Né? Às vezes a coisa vinha por mim, né? Ou sonhava com alguma coisa, que eu via alguma coisa, eu via alguma coisa e aí eu começava a pensar de uma outra forma. Esse outro tipo de pensamento me levava à resposta, tá? Não que no sonho me mostrasse alguma coisa, mostrasse a resposta, né? Ou a Stephanie já sonhou coisa uma vez, sonhou coisa para falar para mim, né? Que eu estava mesmo que encucadão, né? E eu acho que mesmo que se Deus aparecesse, que isso aparecesse para mim e desse a resposta, eu ia falar, mano, não acredito em você, nem sei que é você, entendeu? Na situação específica que eu estava vivendo, né? Mas aí quando ela veio e ela sonhou um negócio e ela veio e me falou, eu falei, opa, tá aí a minha resposta, então, opa, tô tranquilo, Deus me perdoe,
né? Mas realmente o tormento estava sendo muito grande, eu precisava da foi resposta. muito específico. Foi né? muito específico. Não foi um sonho aleatório. Não foi. Eu levantei da cama, olhei pra ele e falei, eu tenho que falar uma coisa pra você. E foi assim. Então, foi tipo pra ele mesmo. Isso é, ela sabia que eu não estava legal, mas ela não sabia exatamente sobre o quê. Por quê? Porque ele não tinha me falado. Eu não falei pra ninguém, né? Falei, não, a situação, a questão que tem aqui, ela é vital, né? Pessoalmente pra mim, né? E se eu não achar uma resposta, cara, assim, tudo acabou pra mim. Você entende? Então, assim, era uma coisa vital mesmo. E veio a resposta. Na hora que veio, nossa, cara, vai ser um gorila de cima do meu ombro. Você entende? Saiu realmente um peso tremendo, né? E... olha esse cachorro alucinado. Ai, puta que pariu, cachorra chata. Eu sei que tem um caboclo que põe o cachorro dele pra mijar no nosso portão. Uma hora eu vou dar uma estilingada nesse cara. É, porque também, né? Porra, Aí a galera passa e fica provocando ela. vou jogar um pedaço de fígado pro cachorro dele comer. Curioso sobre o sonho, já tive vários premonitores. Sim, às vezes acontece, né? Coisas que a gente sonha e coisas que vão acontecer, né? De uma forma ou de outra, não, às vezes de maneira literal, né? Nem sempre no sonho a gente vai ter uma explicação detalhada a ser dentro do quadro racional, né? Mas a gente pode ter uma noção sobre algo, né? É algo parecido com uma visão. E às vezes vem algo bem mais detalhado, né? Já aconteceu. Algo específico, olha, faz isso, pronto, né? É difícil, mas acontece, né? Claro que esse tipo de manifestação, esse tipo de contato do divino, ele tem um desgaste nesse mundo para nós. Isso é, a gente fica desgastado. Isso era muito comum entre os santos, que tinham muitas contemplações. A gente pode ver que eles tinham uma saúde extremamente frágil, extremamente depauperada. Isso é, há um custo nesse mundo, né? Isso é aquilo que é divino, conforme começa a se manifestar aqui, não adianta, a própria matéria não está condizente com ele, isso é, ela não está equiparada com ele, então ela mesma começa a se desfazer. Então a gente vê que esse fenômeno é muito comum entre os santos, né? Pessoas que têm, às vezes, a pessoa, pô, tive visão, sonho muito com isso daí, às vezes as pessoas costumam ter muitos problemas, às vezes problemas de saúde, né? Às vezes problemas financeiros, excesso de problemas financeiros, ou outros tipos de problema, tá? Porque há uma certa incompatibilidade, né? Então isso sempre é uma coisa complicada, né? Em geral, sempre, isso que, minha mãe falava isso daí, eu falava, olha, sempre depois de uma manifestação de Deus, vem o diabo atrás e quer fazer alguma coisa, tá? E que alguma desgraça acaba aparecendo também. Algo assim que não no mesmo nível, claro, tá? Mas em geral algum problema acaba vindo na sequência, né? Ontem sonhei com um vício, como se fosse eu, uns 20 anos mais velho, ainda no mesmo vício. Aí lembrei que a minha oração antes de dormir foi: Senhor, me liberte deste pecado, mas não consegui interpretar. Ó, interpretação de sonho é um negócio complicado. É uma coisa complicada. É tá? bem complicado. Mas tem coisa, bicho, que a gente vai carregar pro resto da vida. Tem coisa que a gente vai carregar até um momento em que Deus vai falar o seguinte: agora você não vai mais carregar. Tá? A gente se pergunta por quê. Né? Pô, mas por que, meu Deus? Pô, eu podia ter sido poupado isso daqui. Por que eu não fui poupado disso daqui? Tá, simples. Tá? Deus muitas vezes gosta de mostrar que Ele que manda. Tá? Tanto de forma coletiva, mas ultimamente de forma individual. Tá? De forma individual, de pessoa para pessoa. Ele gosta de mostrar: quem manda aqui sou eu. Por mais esforço que você faça, por mais capacidade que você tenha, por mais determinação que você tenha, quem manda aqui sou eu. Tá? Não é você. Você entende? Então, às vezes ele gosta de mostrar isso daí, né? Eu já vivi isso daí por experiência. Você entende? Coisas que assim, tipo, coisas ruins, né? Da minha personalidade, tá? Coisas viciosas mesmo, né? E que eu lutei durante muitos anos, né? E aí chega uma hora, já passei por várias fases, né? A fase de aceitar a coisa, a fase de achar que tinha o direito de fazer, não, eu tenho o direito de fazer, né? Aí eu me ferrava, aí não, puta, eu não tenho o direito de fazer, tá? Mas como é que eu me liberto? E fica carregando meio que essa cruz de um pecado, né? E é uma coisa que acaba fazendo parte da gente, né? A gente assimila aquilo para o nosso ser e a gente não consegue se libertar, né? Existem coisas assim em mim até hoje, e vai existir isso na maioria das pessoas,
né? Mas são coisas que a gente não consegue se libertar disso, né? E a gente fala, poxa, eu acho que Deus tem um motivo para isso, tá? Um dia talvez Ele tire isso de mim, você entende? Quando e como Ele quiser, segundo as leis e normas que Ele impor, né? Então a gente sabe que Deus faz isso, Ele faz as coisas do jeito dele, né? Às vezes, meu filho, é o seguinte, é aquela coisa assim, ó, ele faz, já fez isso na história. Ó, peguei o pior dos pecadores e transformei no maior dos santos. Às vezes é isso, você entende? Às vezes ele vai fazer uma coisa do jeito dele, da forma dele, né? Então não é a gente que determina. Claro que isso não dá o direito a nós de falar, então se Deus vai fazer, então eu não vou fazer nada. Não, não é isso que eu estou dizendo, né? Não, a pessoa tem que tentar se libertar, tem que tentar lutar. Ela vai ter que aceitar uma hora e falar, olha, isso aqui faz parte do meu ser, eu não consigo largar essa desgraça, que Deus me perdoe, né? Caridade, né? O cara ele vai compensar, não, vamos fazer a caridade, vamos fazer a tolerância com o próximo aqui, com o pecador, né? Eu estou cheio dos meus vícios aqui, e aí quando eu vejo o cara lá pecando, seu pecador, é você, não sei o que, não pode, né? Então tem que ter um grau aí de tolerância, né? Compreender às vezes o pecado do próximo, né? Ter a compaixão ali, né? Tolerância não é conivência, não é isso que eu estou dizendo. Não, tem que ser tolerante com o pecado e não sei o que, e você põe o pecado para dentro da sua casa. Não, não é assim que funciona, né? Você compreende, mas você impõe limite. Fala, olha, cara, eu entendo a situação aqui, tá? Eu sei que você está fazendo está errado, você entende? Mas o fato de você estar fazendo errado não me dá o direito de fazer errado também com você. Então, eu vou tentar fazer o certo, tá? E se eu fosse você, meu amigo, largava essa coisa errada que você está fazendo, tá? É o melhor para você, né? Então, essa seria uma postura mais ideal de compreensão, né? A gente tentar fazer isso, né? Em alguns casos, compreender é às vezes até brigar. Não, vou ter que brigar com a pessoa aqui, porque não adianta. Eu estou tentando ser o máximo tolerante, o máximo compreensível, o máximo generoso com a pessoa, e a pessoa está montando em cima. Você entendeu? Então, opa, peraí. Então, o melhor que eu vou dar para a pessoa é um murrão na cara dela. Você entende? Um caso extremo, às vezes é isso mesmo. Não, tenho que parar isso aqui agora, né? Mentalidade lá dos Shaolin, né? Que o mosteiro foi invadido várias vezes e os monges não reagiam, porque não, a gente não pode matar, a gente não pode fazer nada. Até que veio uma coisa seguinte, olha, matar pode ser um ato de misericórdia, porque se os caras matarem os monges santos aqui, o pecado deles não vai ter perdão. Deus não vai perdoar os caras vão tudo para o inferno. E a gente tem que pensar o que é no bem do cara. Então é melhor eu matar ele antes dele cometer esse pecado. Isso é um ato de misericórdia. Claro que isso, vamos dizer que essa diretriz, ela não era uma lei. Não, essa interpretação, ela vinha em geral daquele que era mais santo. O mais santo falava, olha, vamos ter que matar os caras aqui, porque senão eles vão tudo para o inferno. Tá bom, então a gente vai seguir aqui o que o santo está falando e vamos lá matar. O caso lá das invasões lá dos bárbaros, lá já até citei isso aí, do Ragnar Lothbrok, né, que foi mais ou menos isso. Chegou uma hora que os reis falaram, olha, vamos ter que matar esses caras, porque daqui a pouco eles vão tudo para o inferno, cara, eles não têm chance. Eles não vão ter chance nenhuma de arrependimento. Então vamos ter que parar eles agora para que outros possam ter a chance de se arrepender, né? E assim expulsar os caras de lá, né? Então, mesmo às vezes, até mesmo a violência, né, pode ser um ato de misericórdia, um ato de bondade para com o outro, né? Por isso que às vezes a gente tem que dar o que? Aquele tirar pó na bunda dos filhos, né? É um ato de misericórdia para eles. Isso a gente às vezes tem que fazer isso daí. A própria Bíblia diz que a vara tira os filhos do né? inferno. São Bento dizia, né? A vara tira os filhos do inferno. Você entende? Porque chega um momento que é crítico, que você fala, cara, agora não tem jeito. Para que você entenda o que você está fazendo, você vai ter que sofrer. Senão você não vai entender. Aí você vai achar que o quê? Vai fazer aquele esquema e achar que tem o direito de fazer a coisa errada, né? E por aí não adianta, cara. Aí é desgraça. Então, mesmo o ato, às vezes a gente tem que chegar nesse ponto. No último caso, eu não gosto disso, né? Não, isso daí nunca fui a favor disso daí. É o último recurso, não é pra sair socando criança não, hein? Mateus, eu acho que foi o que mais teve que tomar lambada, né? Mateus foi o que mais tomou. Mas teve que tomar, porque o primeiro, né? Então o primeiro ele não tinha, mas aí ele entrando mais na linha, os outros foi diminuindo, né? Miguel acho que tomou de mim, acho que tomou que uma vez, os tirapó. Eu acho que sim,
né? Nem lembro se eu tive que dar tirar ponto. Eu acho que no Miguel não. Acho que no Miguel nem tive que dar, né? Porque já estava mais no caminho. Mas é porque daí segue o exemplo do mais velho, Segue né? o exemplo do mais velho. Esse aqui é o né? ponto. Nas duas, acredito que nem não será necessário. Né? Acredito eu que não será necessário. Veremos. Deus me Sou muito livre. pequena ainda. Deus me livre. Né? Não gosto disso. Mas é aquela coisa. Se estou disposto a fazer, se vê que é necessário, não tem jeito. Vai tomar um tira-pó. Você entendeu? Claro, não é aquela coisa para prejudicar, de forma alguma. Tá? É uma coisa que é para corrigir. Tá certo? Então, acho que é isso daí. Né? No fim, você falou sobre todos os assuntos que a gente tinha separado. E o pessoal tinha falado de astrologia na outra live que a gente fez. Né? Tem o papel da Que o pessoal tinha, o meu camarada até perguntou, Saturno a 4, todos os signos. Todos os signos. Não dá para responder em todos, né? Não, dá pra fazer assim, daí é uma live só sobre isso. Só sobre isso daí, né? Só que daí se fizer sobre Saturno a 4, você vai ter que fazer sobre todos os outros. Vários outros. Então se o pessoal tiver aí alguma dúvidazinha aí astrológica, né, estaria disposto a falar, porque a gente levantou esse tema um pouco, né? A gente tem mais uns 20 minutos de live. E a situação, o outro, né, geopolítica e astrologia. Tinha essa, mas isso daí é da live, daquela anterior. Daquela anterior, Vamos falar um pouquinho então disso daí, então, se der tempo. E tinha o negócio do conclave. Bicho, aquilo que eu tinha falado. Isso é, o conflito virá. Você entende? O Donald Trump, ele não quer algo diferente do que o Joe Biden. Tá? Ele só quer por outro caminho, de outro jeito. Tá? Mas o propósito, o ideal é o mesmo. Os caras vão chegar no mesmo lugar por caminhos diferentes. Você entende? Vamos dizer, o Joe Biden queria gerar um conflito mundial através de um rumo e o Donald Trump através de outro. Né? A ponto da própria Europa entrar em total inimizade com ele. Né? Começar não a fazer um embargo direto, mas algumas empresas privadas já estão começando a fazer esse embargo. Está valendo um lugar aí de que um submarino nuclear americano foi reabastecer na Noruega, né? E a empresa privada que abastecia frequentemente esse submarino não quis abastecer. Falou, não vão abastecer vocês, vamos embora daqui, a gente não vai dar combustível para você. Né? Então vai começar a ver esse tipo de coisa. Pode colocar, eu acho que muito provavelmente, né, esse dito acordo que o Donald Trump quer fazer de paz com a Ucrânia vai ser um acordo assim, que assim, nas letras miúdas vai ser um negócio assim, impraticável, impossível. Isso é, a Ucrânia vai ser dividida, vai ser um bolo que é dividido, metade da Rússia e metade dos Estados Unidos. E a gente vai fazer o que a gente quiser. Isso aqui vai virar um cabaré, você entendeu, dessas duas potências, tá? A ponto do próprio, acho que o Zelensky vai falar, cara, não tem como fazer isso, velho. Não dá para fazer, não tem como seguir, não tem nem como obedecer esse acordo aí. E aí o Donald Trump usa isso de pretexto para ele sair fora da OTAN, que é o que ele já quer fazer. Você entendeu? A OTAN, então, vocês que vão se fuder aí, entendeu? E agora eu vou cuidar do meu país. Vocês se virem com a Rússia aí. Você entendeu? E aí tirar o corpo fora. Você entendeu? Dando assim o livre acesso que a Rússia quer. Já que não há nenhum indício, né, de que o Putin quer parar de invadir. Não tem indício. Isso é o único impedimento que ele tem, tá, é a presença de tropas americanas na Europa. Né? Inclusive na Alemanha, que tem, sei lá, 50 mil soldados, tem um absurdo. Eu acho que a maior base que existe na Europa americana é uma base na Alemanha. Né? E o Donald Trump fala, vou tirar todo mundo daí. E vocês que se virem aí com o Putin aí. Você entendeu? E aí o pau começar a comer. Você entende? Porque vai comer. Se ele fizer isso daí, cara, no dia seguinte o Putin vai invadir. Ele vai invadir, entrar em tudo lá. A Suécia, a Finlândia, tudo que ele quer ele vai pegar. Você entende? E a verdade é que a Europa não tem a menor condição de enfrentar, tá, o exército russo. Talvez não em poderio, talvez eles até tenham poderio, mas eu não acho que eles teriam assim, vamos dizer, organização e unidade ideológica, né, a ponto de coordenar um ataque efetivo de defesa. Tá? Eu não acho que eles fariam isso daí, tá? Mesmo porque a Rússia tem as bombas maiores, né? Então eles têm mais bomba. Então, se eles têm mais bomba, têm maior quantidade, então entrariam lá e dominariam sem muita dificuldade aqui. Né? Então esse que é o negócio.
Eu falei, possivelmente o Donald Trump pode adiar este conflito. Ele pode conseguir adiar por mais um ano. Se ele fosse mais na maciota, não, gente, calma aí, ó, vamos fazer o plano antigo, que era o plano antigo que ele tinha sobre a Ucrânia. Porra, vamos transformar a Ucrânia num campo neutro. Não é nem da OTAN e nem da Rússia. Como é que a gente faz isso daí? Enfia um monte de banco lá, né? Põe um monte de banco, transforma a Ucrânia numa espécie de Suíça, né? Que todo mundo põe dinheiro lá, aí ninguém invade. Você entende? Que era a ideia mais razoável para transformar numa espécie de campo neutro. Tá? No entanto, ele chegou lá e teve aquela cena lá, né? Ele chegar no Zelensky, entendeu? Abaixou as calças do cara e, cara, botou o que tinha que botar, você entendeu? Né? Não, foi uma cena lastimável, cara. Uma cena que você fala, cara, ó, putz, bicho, isso daí. O cara já tá fudido, você entendeu? Você não faz isso aí com o cara que tá fudido. Pô, você tá me devendo 350 bilhão. Vai, paga. Você entende? É uma situação muito complicada, né? E que no final das contas vai pressionar de um jeito ou de outro para algum atrito, né? Entenda que é o seguinte, tá? O Donald Trump, tá? Ele quer ficar do lado que vai ganhar. É o que ele quer, tá? A questão dele, né? As pessoas caíram na ilusão de que não, ele é um conservador, as tradições da família cristã, isso é tudo conversa fiada, mano, pro cara. Você entende? Olha, bilionário não tem fé, bicho. A fé dele está no dinheiro dele. Você entende? A fé dele não está em Deus, não. Isso é evidente. Você entende? Não tem. Não existe bilionário, não. Esse aqui, ele ia criar um filho. Não tem, cara. Não existe. Você entende? O cara já escolheu o Deus dele. E o Deus dele é o dinheiro. Né? O bilionário que tem fé em Deus, ele deixa de ser bilionário. Não, eu dou meus bilhões aqui. Eu vou dar para os pobres. Vou jogar no avião, jogar para todo o país. Você entendeu? É isso que eu vou fazer. Você entendeu? Vou fazer o Pix pra galera. Fazer o Pix geral, vai pra todo mundo. Um monte de gente. Você entendeu? Oi, eu queria um piquezinho desse, hein? Cara, é isso que ele vai fazer. Você entende? Ele vai deixar de ser bilionário. Aí ele vai seguir o caminho de Deus. Você entende? Mas não dá pro cara ter as duas coisas. Você entende? E a história do Donald Trump já veio de família. O pai dele já era trilhardário. Então o cara nasceu nesse ambiente. Ele não conhece outra realidade, né? Pode ser um empresário competente, tá? Em vários aspectos, assim, na forma que ele tem de agir como empresário, são aspectos assim, meio que assim, diferentes da média, tá? Por exemplo, de ser um indivíduo que não tem muita dificuldade em reconhecer os próprios erros. Ele não tem muita dificuldade. Se você prova para ele, diz isso daí, que se você prova para ele que ele está errado naquilo que ele está fazendo, ele não tem problema em voltar atrás e falar, não, beleza, está errado o que eu estou fazendo, vou mudar o meu esquema aqui, né? Então, ele não tem dificuldade disso, mas isso é uma questão natural do indivíduo, né? Aspectos naturais, né? Do indivíduo, né? Isso não é uma virtude dele, não, é uma habilidade, né, empresarial que ele tem, né? Agora, acreditar que é uma espécie, não é um salvador do ocidente cristão e tal, não, isso é loucura, cara, isso não é assim que funciona, não. Você entende? Não é desse jeito que funciona, né? Não, já teve um camarada que falou, não, pô, mas tem profecia dizendo que vai aparecer um grande líder e tal, num acidente, que vai liderar. E bom, cara, eu acho que é o seguinte, cara, se for para aparecer um grande líder, é Deus que vai colocar. Você entende? Não vai ser um negócio de campanha política, o cara não vai ficar não vai ser não, vai ser Deus que vai colocar o cara lá. Tá? Provavelmente pelo mais total acidente. Você entende? Olha, todos os governantes morreram aqui, aconteceu um cataclisma aqui, morreu todas as cadeias aqui, sobrou esse cara aqui, puta, esse aqui é um professor, bicho. Põe ele aqui, e aí ele é o grande líder. Você entendeu? Se for, vai ser algo desse tipo. Né? É Deus. Deus que deixa claro, vai ser do meu jeito. Então vai ser o cara ali, o faxineiro ali, ele que vai ser. Entendeu? Provavelmente algo assim. Né? Não vai ser algo com grandes campanhas, com ideologias, com lutas, não vai ser nada disso daí não. Né? Então, novamente aí o que? A ilusão do desejo. Né? As pessoas querem encontrar na pessoa do Donald Trump esta liderança, o que já baqueou. Depois disso daí, bom, já baqueou. Né? Tá claro, cara, ele vai ficar do lado que quer ganhar, do lado que vai ganhar. Quem é que vai ganhar aquilo lá? Você não tem possibilidade dos ucranianos ganhar. Acabou. Não tem. Ele quer ficar do lado do vencedor, porque o lado do vencedor dá mais dinheiro, tá? Dá dinheiro, dá poder, dá status, e é isso daí. Meu pai já tinha cantado essa bola aí, o quê? Anos atrás, 2016, cara, quando era o Obama.
né, o presidente, né? Pô, a Europa vai ser dividida, bicho, tá? Entre Rússia e Estados Unidos, vai ser partilhada, que nem depois da Segunda Guerra, tá? Só que nem vai ter uma guerra para acontecer isso, né? Então eles já vão, a guerra vai ser lá dentro da Europa mesmo, e conforme o terreno for conquistado, vai começar a partilha. Você entendeu? É isso que vai acontecer. Claro que uma vez que começa-se um movimento, uma escalada de conflito dentro do solo europeu, cara, ninguém vai parar mais. Você entendeu? Ninguém vai parar mais. Tá? Provavelmente Israel vai querer tomar tudo aquilo que eles já queriam tomar. Você entendeu? E os Estados Unidos vai deixar eles fazer, o que vai complicar a situação. Né? Os chineses vão querer invadir Taiwan, quem sabe invadir também o Japão, Filipinas, o raio que o parta lá, eles vão querer dominar tudo também. Ninguém vai parar mais. Ninguém vai parar. Tá? E isso não adianta, cara. Vai sobrar para nós, é evidente que vai sobrar. Não acho que é aquele negócio, que o Brasil vai se envolver diretamente neste conflito, mandar tropa, esse tipo de coisa. Eu não acho que vai fazer isso aí, não. Eu acho que vai, aqui ó, eu mando para o Brasil, né? Eu não acho que vai mandar. A gente já tem tanto problema aqui dentro. Mesmo porque é aquele negócio, se fosse o Bolsonaro o presidente, eu acho que, assim, erroneamente ele tomaria um partido e ele enviaria tropa, não, ele ia tentar ser ideólogo. Eu acho que ele faria uma merda desse tipo, você entendeu? Por mais estranho que possa parecer, né, a misericórdia do atual presidente, né, que vai ser provavelmente sabonetar. Né, tentar meio que, não, veja bem, não é bem por aí, veja bem, ele vai querer sabonetar e não vai querer tomar um lado direto, né, mesmo porque tomar um lado direto implica em você abrir o território nacional ao inimigo, né, que vai ser o outro lado, né. Então eu não acho que ele vai querer fazer isso daí não, né. Eu acho que o negócio aqui vai funcionar de outra forma, né. Não, a gente já tem nossos problemas aqui, já estamos com os problemas, o café está muito caro. Não é tudo culpa do Bolsonaro, claro. O café tá muito O café tá caro, a carne e o ovo também. Vamos carimbar o ovo ou não vamos carimbar? Né? Tem que carimbar, tem que dar data de validade no ovo, isso é um absurdo. Aí não carimba. Isso aí vai ficar nessas discussões, né, completamente assim, idiotas e insolúveis, né? Ou que são problemas gerados pelo próprio governo atual, né, e que ele não vai querer solucionar. Né? E falar, olha, vamos deixar essa guerra aí dos caras aí. Essa guerra aí que fica lá do outro lado do mundo. A gente não quer se meter nessa merda. Você entende? A gente manda comida para todo mundo. É o máximo que talvez faça. A gente vai vender para todo mundo. Você entende? Mas dificilmente vai ser de tomar um lado. A ponto de enviar tropa. Né? Não, vamos catar aqui os nossos vegetais aqui, vamos mandar para lá. Você entende? Não acho que eles vão fazer uma dessa. Nossos vegetais. Os nossos vegetais, nossas leguminosas. Agora que eu entendi. Nossos frutíferos aqui. Vamos mandar os nossos frutíferos para lá. Nossas melancias. Né? Não, acho que eles vão mandar outro tipo de frutífero. Né? Comida, é provável que eles vendam. Né? E nessa daí vai rolar muito dinheiro. Muito dinheiro. Né? Então pode ser uma oportunidade grande, né? Para o atual governo realmente enfiar a mão na grana legal. Né? Taxar o necessitado, né? Então eu não acho que aqui vai chegar no ponto, né, da gente ter que... Eu acho que os problemas internos vão aumentar. Eles vão aumentar e vão aumentar muito, né, os problemas internos aqui, né? Aí tem uma galera que perguntou umas coisas aqui. Não, são comentários. Era comentários. A Ucrânia é usada pelos globalistas para destruir a Rússia. Ai, caceta, apertei o negócio errado aqui. Li que o Trump vai se unir à Rússia para diminuir o poder da China. Cara, e a Melissa comentou aqui, ó, a partir de abril os preços dos produtos Xing Ling vão subir 11% nos Estados Unidos. Cara, isso aí tá arrumando para uma espécie de triunvirato, você entendeu? Os caras vão acabar fazendo uma espécie de triunvirato, você entendeu? China, Rússia e Estados Unidos. Ó, vou fazer um triunvirato, você entendeu? Que vai ficar mais ou menos que equilibrado, porque polarizar em dois times só, eu acho muito difícil os caras conseguirem. Tá? Isso vai ser muito difícil. Para isso aí precisa de uma guerra muito grande, você entende? Para chegar nesse ponto de polarizar desta forma, fazer uma espécie de triunvirato, que nem foi na Segunda Guerra, né? Não, então você tinha os americanos, aí você tinha o Stalin, né, e a Europa, né? Mais ou menos que um triunvirato. Você entendeu? 3 pontos aí, né?
Claro que o Stalin é só depois de um certo tempo de guerra. Durante um tempo ele era unido com o Hitler. Foi chapa do Hitler, assinou o documento e o cacete. Né, para devolver todos os judeus que fugia para a Rússia, não, devolve tudo os judeus aí para o Hitler enfiar em campo de concentração. Né, isso o Stalin fazia dessas aí. Né. Então eu acho que a coisa, o rumo, acho que muito provável é uma espécie de triunvirato. Né. Enfraquecer os chineses dessa forma eu acho muito difícil, principalmente os russos topar isso daí. Você entende? Isso já envolveria, assim, cara, uma quebra de muitas coisas. Muitas coisas. O próprio BRICS iria por água abaixo. Isso daí. E os caras acho que não vão topar isso daí, não. Acredito que o maior erro do Donald Trump, ele não contar com fatores além do controle dele. Né? Fatores cataclísmicos que podem acontecer e enfraquecer o meu país. Independente das escolhas que eu vou tomar. Né? Isso ele não está contando muito bem. Né? E que existe a possibilidade disso, existe. Vide esse incêndio aí que deu lá na Califórnia. Né? Foi um fator cataclísmico, né? De aparente, assim, foi o clima. Né? Pode ter sido outra coisa também. Né? Mas que no final foi um ponto que complicou um tanto a situação ali. Né? Então isso pode acontecer novamente em solo americano em maior escala. Ou de outra forma, né? Não fogo ou alguma outra coisa. Né? Asteroide assassino, cai um asteroide assassino lá e mata todo mundo. Mata metade do país. Você entende? E aí? Aí acabou. Não tem mais triunvirato. Você entendeu? Não tem mais. Né? E assim, a única aliança que o Donald Trump está fazendo, ele está sustentando, né, é Israel, que não tem a menor condição de ajudar os Estados Unidos. Para falar a verdade, Israel mesmo não se mantém sem os americanos. Sem os americanos, eles não teriam a menor condição de sobreviver, nem contra o Hamas. Até o Hamas, esses caras, eles conseguiriam realmente acabar com Israel. Eles conseguiriam fazer isso, que eles iam fazer, se não fossem os americanos. Né? Depois do ato covarde que os caras fizeram lá, que foram lá, mataram aquelas pessoas, sequestraram, um bando de desgraçado, fizeram uma dessa daí, eles fizeram uma cilada. Vamos recuar e vamos esperar os israelenses virem. E os israelenses estavam indo em peso, não vamos fazer um ataque maciço. Né? Eles iam tudo morrer, essa que é a verdade. Né? Quem impediu eles de ir? Não, foram os americanos. Quando você tá louco, vocês vão cair na armadilha dos caras. Esse é um velho truque Jedi, cara. Porra, pelo amor de Deus. Os caras provocaram, cuspiram na sua cara e saíram correndo. Você vai virar a esquina, vai ter 1 milhão lá para te massacrar. Não vão. Né? Não, vamos varrer de bomba, joga um monte de bomba e depois manda pequenos grupos de reconhecimento. Foi assim que os Estados Unidos retomou o território de volta. Né? Então Israel não teria condição. Não que nas Forças Armadas de Israel não tenha os caras bons, tem os caras bons. Mas esse negócio de que não, nossa, é top de linha, eles são o best of the best, isso aí é lenda, isso aí é mídia, é propaganda. Tá? Não é assim não. Né? Não, o exército de Israel é bem fraquinho. Tá? Eles têm bom equipamento, têm boas condições, têm. Tá? Mas a questão é assim, guerra hoje em dia, bicho, é dinheiro. É dinheiro. Aqueles Iron Dome, né? 10 minutos do Iron Dome é o quê? É 500 mil dólares. Né? A 24, $1 bilhão, cara. Então, porra, não tem como se sustentar isso por muito tempo. Né? Não conta assim, cara, bomba feita de cano de esgoto. Você entende? Contra drone de $500. Você entende? Não dá, não tem como você manter essa defesa por muito tempo. Né? Então, sem a ajuda americana, sem o apoio americano, Israel não teria condição de manter nem a soberania no território deles. Eles não teriam. No decorrer do tempo, eles perderiam aquilo. Não é que eles iam perder em uma semana, mas no decorrer assim, de alguns anos, eles acabariam entrando em colapso. Eles não teriam como sustentar aquilo. Tá? Não aquela forma de vida, não aquele tipo de civilização. Não teria mesmo. Tá? Então Israel seria o único aliado americano, né, nesse papo todo. A Europa já está descontente com os Estados Unidos. Né? A ponto de os caras se reunirem lá e falar, precisamos de um novo líder para o Ocidente. Opa, o que os caras vão fazer? Entende? Quem é que vai ser o novo líder? Né? Qual que é o plano? Né? Mas se já começou o discurso, bom, Deus sabe lá o que os caras estão armando. Né? Mas eu acredito que é uma espécie de triunvirato aí que o Donald Trump está tentando fazer. Vamos fazer isso aí. 3 potências no mundo, você entendeu? Claro que os Estados Unidos é soberano. Ele quer manter a soberania americana. Mas eu não sei se ele vai conseguir fazer isso, não. Tá? Eu acho que não.
Eu acho que ele não está contando com um fator cataclísmico que eu acho que muito provavelmente vai acabar acontecendo. Tá? Então a situação é essa. O ápice da coisa vai chegar aí, tá? Entre abril e maio. Eu falei, entre março e maio existe uma chance muito grande de estourar um conflito. Abril acho que vai ser o máximo ali, quando chegar, acho que, sei lá, pelo meio de abril, né? Entre o dia 15 e o dia 30, né? É ali que acho que a coisa vai chegar no máximo, né? Vamos dizer, a pressão ela vai ser o seguinte, muito grande, o desespero nas pessoas vai estar muito alto, né? Principalmente na Europa, nos territórios europeus, né? Que o Zelensky ele pode se usar desse acordo, né, de pagar a dívida, acordo de paz, né, a favor dele para causar esse conflito, ele também pode fazer, né? E os russos também podem. Não, tá bom, a Ucrânia aceita, vamos supor, a Ucrânia aceita, os americanos vão morar lá, começa a explorar os minérios, a Rússia pega as cidades que eles já pegaram e fica tudo isso aí, tal. Aí acontece algum atentado terrorista, né? Os russos põem a culpa nos ucranianos, ou eles mesmos fizeram, ou vice-versa. Os ucranianos fazem um atentado contra cidadãos americanos lá e põem no rabo da Rússia. Falam, foi os russos que fizeram. Eles querem mais e invadiram aqui e mataram os cidadãos de vocês aqui, né? Isso é. Então, assim, entendam que é o seguinte, não há solução mais para essa situação. Tá? E essa solução proposta pelo Donald Trump não é uma solução. Isso não vai garantir, tá, que a Rússia não vai fazer mais nada. Não tem essa garantia, né? Então cada um desses lados pode se usar desse acordo de paz a seu favor, né, para escalar o conflito, né? Eu acho que assim, a vivência desse acordo ela tem mais chance de escalar o conflito do que qualquer outra coisa, do que do jeito que estava antes, né? Mas eu acho que nas letras miúdas, eu acho que esse acordo aí vai ser mais absurdo do que aquilo que foi dito. Tá? Acho que vai ser um negócio bem assim, ó, vocês vão dar os minérios também, e é o seguinte, ó, a gente quer suas mulheres também, você entendeu? Fora isso, o que vocês têm de dinheiro agora? Também é nosso também. Eu acho que vai ser um acordo que assim, nas letras miúdas, ele vai ser um negócio assim, impossível de ser aceito. Não tem como aceitar. É falar, olha cara, eu estou vendendo o meu país. Tá? Vendendo completamente. E eu acho que nem o Zelensky vai aguentar essa pressão, né? Ou ele mete uma bala na cabeça, ou ele vai renunciar. Ou uma coisa ou outra. Tá? Mas ele não parece o tipo de cara que aguenta esse grau de pressão, não. Né? Acho que é isso. Teve alguma questão aí? Acho que ninguém nem se interessou na astrologia no final. Ai! Pelo amor O de que eu Deus. fiz? O que eu fiz? Não mexe. O que eu fiz? Ai, Eu Senhor, apertei o Jesus botão. Christ, Eu não sei mexer nesse negócio. então. Não, ninguém perguntou nada. Me perguntou, a galera comentou, né? Mas vamos encerrar por hoje, porque eu tô Vamos com encerrar, dor também de porque ficar já tá sentada aqui. pequenininha, minha ninizinha do papai, coisinha linda. Bochechuda que só. Nossa, bochechão. virar em duas bochechas, gente. Bochechão. Eu filmei ela nascendo, né? Foi o único parto que eu acompanhei da Esther. Foi. Aí eu acompanhei, aí eu filmei ela nascendo assim, ela tirou um pouquinho de dois bochechão assim, ó. Aí já saiu chorando, já saiu na tranquilidade, né? Ela nasceu bem, graças a Deus. Eu sou pobre e ignorante, sem cultura e sem verdade. Well. Esse povo tá brigando por quê? Por quê? Né? Aí, ó, se na próxima você pode falar sobre o conclave. Sim. Podemos falar sim. Semana que vem acho que dá pra gente fazer. Dá pra gente fazer. Né? Então brigando por quê? Tá. Simples. O propósito agora que existe é de fato o quê? Gerar um mundo para se preparar para o anticristo vir. Então toda briga, todo problema que tem, no final das contas mesmo, ele só tem esse propósito, tá? São todas umas peças de xadrez do próprio diabo, e ele fica jogando umas contra as outras conforme a necessidade dele. Ele vai ter que eliminar a maior parte das peças, né, para ficar poucas peças. Porque em poucas peças ele pode dominar completamente o território, você entende? Então é mais ou menos isso, para ele dar o checkmate dele, você entende? Claro que muitos desses líderes, né, de forma consciente ou não, eles acreditam que vão reinar, né, junto com o demônio. Só que o demônio não vai dividir reino com ninguém não, bicho, você entendeu?
Eles são pessoas descartáveis, todos eles, né? Todo mundo acha que vai ser rei no inferno, ele acha que ele vai ficar por cima. Não, o rei do inferno sofre mais do que o plebeu do inferno. Tá? O plebeu, ele está no meio da massa, ninguém nem liga. O rei não, ele tem um sofrimento especial, ele sofre muito mais, né? Então muitos acham, eles acham não, porque eu vou reinar no inferno, você, que o capeta me prometeu que eu vou estar por cima da carne seca, que eu não vou sofrer, eu vou só fazer os outros sofrer. Então ele acha que ele vai sair na vantagem, né? É tipo Hellraiser, né? O filme lá, né? O cara falou, eu quero prazer, né? Aí vem uma máquina que entra nos nervos dele e fica triturando os nervos dele o tempo inteiro e o cara fica sofrendo dor. Esse é o prazer do inferno. O prazer do inferno, o que é? Dor, sofra. Você entende? Então o cara, ele acha que ser rei no inferno ele vai estar por cima da carne seca. Não vai, né? Ele vai estar mais fodido do que os outros, né? Mas o propósito final disso, de fato, é esse daí, né? Se para isso vai haver um governo global, ou vai haver uma coisa mais fragmentada, mais extremamente enfraquecida, isso é clamando, né, por uma liderança milagrosa, né? Mas esse clamor, ele tem que chegar num ápice, tá? Então o clamor por uma liderança, tá? Olha lá, tá? Principalmente por uma liderança religiosa, tá? Vai ser o clamor dos religiosos. Precisamos de um Salvador. Só Cristo pode nos salvar. É aí que o capeta vai se manifestar. Você entendeu? Ele precisa de um mundo religioso, em sua maioria, né? Não, um mundo religioso, um mundo que quer os valores. Ele precisa disso, tá? E ele vai falsear esses valores. Ele vai transformar, ele vai perverter isso daí, né? Se colocar como um grande preservador da moral e dos bons costumes, você entendeu? E vai ser um demônio, tá? Só ao mesmo tempo que ele vai querer isso daí, né, vai ficar evidente que ele é o demônio, mas mesmo assim as pessoas vão topar, mesmo assim elas vão aceitar, você entende? Um efeito parecido com isso daí, só era evidente que os militares não iam fazer nada, mesmo assim as pessoas confiaram neles, é o mesmo efeito. Você entendeu? É evidente que esses caras vão trair a gente. Tá na cara que eles vão trair a gente, que eles vão abandonar o povo. Tá, mas vamos lá. Não, vamos lá, vamos clamar. É a mesma coisa. Você entendeu? Isso é o efeito do anticristo, é um efeito similar a esse daí, né? Em que vai ser evidente que é uma coisa diabólica e mesmo assim as pessoas vão se devotar. Você entende? Acredito que provavelmente muitos governos vão ser contra, né, e serão depostos, né, pela sua própria população, né? População não, tira esses governantes malditos daí. Quem vai governar a gente é a besta. É a besta que tem que governar. As pessoas vão clamar por isso, né? Então a gente tem que entender que antes do anticristo se manifestar, você tem que formar uma situação de que esse clamor ele já esteja circulando pelas pessoas. E em boa parte ele já está. Em boa parte aí a população do mundo, a gente vê muito, principalmente em rede social, né? O pessoal vai lá no Twitter, no Instagram, a gente vê que a tendência por esse clamor, ela está crescente, ela está em ascensão, ela não estagnou ainda, né? Ela não chegou num ápice, não, ela está assim, muito mais, né? Acredito que um fator muito relevante para aumentar esse clamor é um conflito, né? Não, vamos instaurar um conflito, um negócio que as pessoas falam, cara, agora a gente está ferrado, agora a forma de vida moderna está colapsada, acabou, você entende? A ponto de surgir essa liderança, né? Então o clamor ele tem que ficar assim, muito elevado mesmo, mais do que já está, né? Então a gente vai ver que então, tem que armar essa situação no mundo. A hora que armar essa situação no mundo, que o clamor estiver muito alto mesmo, aí é o momento dele se manifestar. Aí ele vai se manifestar com todo o poderio, né? Raios misteriosos, né? Milagres, né? E coisas assim, ressuscitando o morto, vai fazer. Você entendeu? Mas vai deixar claro que é ele que está fazendo. Então, eu que estou fazendo aqui, pelo meu santo poder. Ele falou aqui, eu fiquei sabendo mais do conflito agora que vendo horas de notícia. O Davi tá bem por dentro dos assuntos. Bicho, eu fico ligado nisso daí, né? Vamos dizer que de certa forma teve um bom tempo da minha vida que eu fiquei sem notícia nenhuma. Uma boa parte da minha vida, acho que quase metade da minha vida eu fiquei assim, sem notícia nenhuma. Você entende?
Então, assim, não adianta. Se você vive nessa situação, é aquela coisa, ou você endoida, ou você aprende a usar a cabeça em muita coisa, e ficar observando muita coisa e tentando extrair o máximo possível daquilo que é mais simples, né? Então, não adianta. A partir do momento que eu comecei a ter mais informação, fiquei meio perdido. Com muita coisa eu fiquei meio perdido, porque era muita informação. Mas depois a gente começa meio que a peneirar. E no final, o que? A gente coloca o objetivo final. O objetivo final é sabido, é entronar o próprio demônio. Como que isso pode ser feito? Como? Né? Quais coisas são necessárias para isso? Né? Vou construir uma mesa, vou fazer uma mesa. O que eu preciso para isso? Né? Que tipo de mesa que você quer? Não, quero uma mesa sólida, que para aguentar uma bancada de trabalho. É uma bancada. Então você precisa de certos equipamentos, né? Você precisa de um local para fazer. Então há uma certa quantidade de aspectos que são necessários para que você possa confeccionar algo. De certa forma, é só mais ou menos que pensar da mesma forma, da mesma maneira, né? Como é que você coloca um mundo em que as pessoas vão adorar o diabo? Chegar no ponto de adorar o diabo, que todos nós estamos sujeitos a isso, tá? Veja lá, não estou me colocando fora disso, tá? Até eu também posso virar e falar, cara, é Jesus, cara, você entendeu? Eu também estou sujeito a isso, e isso me apavora, você entende? Isto realmente me apavora, eu fico com medo disso daí, falo, meu Deus do céu, você entendeu? Não deixa não, por favor, né? Não deixa, não está todo mundo sujeito a isso. Então, para que chegue nesse ponto, a gente imagina, poxa, então que tipo de necessidade que eu teria que passar a ponto de clamar por algo assim, de aceitar algo desse tipo? Você entende? Então, daí por diante a gente começa a imaginar, começa a ver, não, fome, guerra, doença, praga, violência, um monte de coisa, perseguição, você entendeu? Mesmo perseguição ideológica, né? A perseguição ideológica que há em cima do cristão hoje em dia, ela tem esta finalidade, você entendeu? É colocar o cristão numa posição de que ele clame por uma liderança divina, você entende? Não, só Deus pode nos salvar aqui, só o Salvador pode resgatar a gente aqui, você entende? Por quê? Porque ele está mesclado no desejo dele, tá certo? A salvação e o bem-estar dele nesse mundo. Ele está ainda fixo nisso daí, né? Esse é o discurso, não é? Não, você tem que ter uma boa vida para a sua família, uma vida segura e tal. Está no discurso de que o bom religioso ele tem que ter uma vida boa, né? A vida tem que ser confortável, tem que ser agradável, livre de preocupações, né? E ele vai, a igreja então está atrelado aqui. Então é esse Salvador que vem, tá? E assim, não tem nada do que Cristo falou. Ele falou, se vocês vão seguir esse caminho aqui, olha, bicho, se prepara para ir para uma fogueira. Se prepara, né? Envio-vos o quê? Como ovelhas no meio de lobos, tá? É isso daí. É ser devorado, é isso que ele fala. Então a gente já tem que esperar. Olha, desse mundo aqui, bicho, estou fodido. Estou completamente fodido. Vou ter uma vida triste, vou ter uma vida ruim, vou ser burro, vou ser pobre, vou ser feio, você entendeu? Todo mundo vai me odiar, você entende? E mesmo assim eu tenho que me manter no caminho de Cristo aqui. Beleza, isso é o caminho dele. Esse é o negócio dele, né? Mas já ficou na cabeça das pessoas algo atrelado, né? De que uma boa vida intelectual, uma boa vida material, tal, está atrelado à salvação da outra vida, né? Da outra vida, né? Então, não é assim, tá certo? Que deu aí mais ou menos aí, para sacar. Vamos só responder essa daqui. Anderson, entrei agora na live, não fugindo do contexto, mas se você faz mapa de casal. Faço, meu. Dá pra fazer sim, manda um direct lá que nós respondemos. Tá bom? Estamos fudidos neste mundo. O Davi adora essa frase. Estamos mesmo, cara. Vamos encerrar. Estamos mesmo. Eu realmente não consigo mais ficar sentado aqui. Mas é isso que Cristo fala. Aqui vai estar até chegar no grau que ele mesmo vai vir e ele vai resolver o problema. Mas aí não haverá dúvida, ninguém vai duvidar de que é ele, né? Se as pessoas vão saber nos próprios corações, é ele. E agora não tem buraco para eu me escapar, não tem caverna que eu possa entrar, bunker que eu possa entrar
que vai me blindar da presença dele, porque ele vai estar presente em todos nós, aí não tem como escapar. Você entendeu? Isso é esse que é o ponto de não vai ter dúvida. Não é que não vai ter dúvida de, pô, não, eu vi aqui no meu celular, aqui, pô, só pode ser Cristo. Não, não é isso. Né? É no coração das pessoas. As pessoas vão ter uma consciência, né? A consciência de que esse é o verdadeiro Cristo. E ele veio agora para julgar as nações. Né? E eu não vou escapar desse julgamento. Tá certo? Tá? Então é isso aí, a gente tem que manter essa esperança aí. Não é? É aquela coisa, não é? Pô, meu Deus, se eu não viver para viver no reino dele, pelo menos me faz, pelo menos ele vê, ele voltando, aí eu posso morrer. Não é? Aí eu morro em paz, não é? Que aí eu tenho certeza, vai tudo ficar bem. Acho que é isso aí, pessoal. É isso aí, gente. Tá? Até a próxima aí, se Deus quiser, espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado um pouquinho, né? É sempre legal conversar aqui com vocês, falar essas coisas aí, ouvir as perguntas, né? É sempre legal, né? Semana que vem estamos de volta. Estamos de volta, se Deus quiser. Se Deus quiser. Não se acabem no carnaval. Ah, é a formação do Arthur. Ah, sim, sim. A aula do Davi já tá lá. A minha tá lá, é verdade. A minha tá lá. Bate um bom papo com o Arthur. Arthur é gente boa pra caramba, um cara muito legal. Gosto muito dele. Pois é. Gente, fiquem com Deus, tá? Vamos rezar. Vamos esperar as cenas aí dos próximos capítulos aí. Né? Mas eu não acho que deve demorar muito, não. Eu não acho que deve demorar muito, não. Né? Aproveitem, fiquem em paz, tranquilem, fiquem mais fortes, né? Desapeguem cada vez mais. Vamos no treinamento do desapego cada vez mais, porque eu acho que o pouco que a gente tem, mesmo isso vai ser tirado de nós. Né? Então a gente tem que ficar forte, tá certo? Lembrem uns dos outros, né? Aquele que puder ficar junto um do outro, fique, né? Ache força um no outro, sempre, tá? Não fiquem sozinhos, achando que pode encarar tudo sozinho. Não, a gente não pode encarar tudo sozinho, não. A gente precisa de ajuda mesmo, tá certo? Davi agora, além dos bullwhip do Indiana Jones, também tá com o facão do Rambo. Eu tenho, cara, esse facão aí, o Thales que me deu. Isso aí faz anos que ele me deu esse negócio aí. Né? Ele era preto, mas aí a tinta preta saiu, eu falei, não, vou polir ele. Aí eu poli ele, deixei ele desse jeito, ficou mais bonito assim. Gente, boa noite, tá? gente. Boa semana pra vocês. E a gente se vê na semana que vem. Até a semana que vem, se assim Deus permitir, gente. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau.